Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um react da entrevista coletiva do professor Abel Ferreira num dia muito difícil, um dia após uma derrota muito dolorosa. O Palmeiras perdeu do Botafogo do Rio por 3-1 no Allianz Parque, quando precisava só de um empate para deixar muito bem encaminhado o título brasileiro e meio que entregou de bandeja o título para o Botafogo. Está aberta a disputa ainda, só que a gente voltou àquela situação de ter que torcer contra o Botafogo. Né? Deixamos de depender só de nossas forças e são só 2 jogos, sendo que um deles o Botafogo já ganhou, porque vai ser contra o Sub-13 do São Paulo. Então só nos resta torcer para o Internacional tirar pontos do Botafogo. Tirar 3, né? Ganhar. Empate não serve. Então o São Paulo precisa, o Inter precisa ganhar do Botafogo e o Palmeiras fazer a sua parte para que a gente tenha ainda a chance de ser campeão brasileiro. Quando acontece esse tipo de situação, ainda mais perto do fim da temporada, já começa, né? Todo mundo querer achar os culpados, fazer barca e manda não sei quem embora, como se fosse só isso que resolvesse os problemas. Claro que os problemas passam por peças que eventualmente precisam ser trocadas, mas isso é parte do problema. Então existe o problema localizado, as coisas pontuais que aconteceram no jogo de ontem, e existem os problemas estruturais que todo time tem, inclusive o Botafogo. Tá? Então a gente tem que atacar esses problemas estruturais para que diminua a chance de acontecer os erros pontuais. E aí isso é uma discussão para a gente intensificar, na minha opinião, depois que acabar a temporada, porque a gente ainda pode ser campeão. A gente tem que torcer para esses caras, apoiar esses caras para eles ganharem do Cruzeiro e ganharem do Fluminense e ver o que acontece. Aí depois a gente fala tudo que tem que falar. Tá? Mas não adianta ficar falando antes. Né? Só aumenta a falta de confiança dos jogadores, que é um dos problemas estruturais que o clube enfrenta. Mas isso é um papo para a gente discorrer com bastante calma. Vamos ver o que o Abel falou. Provavelmente ele vai falar bastante sobre os problemas pontuais que aconteceram na partida, que é o foco de hoje. Vamos lá. Vamos lá. Abel. Beleza? Abel, boa noite. Eu queria que você explicasse um pouco por que o Palmeiras, nesse campeonato brasileiro, não conseguiu performar tão bem no G5, com os times que estão no G5, inclusive foi eliminado pelo próprio Botafogo e pelo Flamengo nas Copas. Boa noite. Eu acho uma besteira enorme essa história de G5, de isolar o desempenho contra o G5, como se fosse um... Para começar, você não joga de um jeito contra G5 e de outro jeito contra G6 para baixo, né? Você joga de acordo com cada adversário. Então, é uma bobagem tão grande. Matematicamente, se você tem o pior desempenho contra o G5 e está entre os melhores times, significa que o seu desempenho do G6 para baixo é o melhor de todos. E o que isso significa? Nada. Né? Então, o campeonato é contra todos os outros 19, não é só contra os outros 4 do G5. Então, é uma bobagem muito grande esse tipo de... procurar a causa nesse tipo de recorte. Não faz sentido. Né? É uma falta de inteligência. Mas vamos lá. Talvez os adversários foram melhores que nós. Não tenho muito para te responder em relação a isso. O mais importante é falarmos do jogo hoje. Eu não sei se vocês viram o mesmo jogo que eu. Acho que no final do jogo o nosso adversário acaba por ter muito mérito naquilo que foi a vitória e no desempenho técnico do nosso adversário em comparação com o Palmeiras. Os primeiros 15, 20 minutos foram completamente nossos. Tivemos uma bola do Gomes de cabeça igual ao terceiro golo do nosso adversário que eles fizeram e nós não fizemos. Tivemos uma bola no poste do Rony. Tivemos mais uma finalização do Rony na cara do golo, ao cruzamento do Rocha. Tivemos um cabeceamento do Rocha para fazer 1-1.
E a nossa adversária acabou por ser muito feliz. Nenhum dos escanteios é escanteio. O próprio adversário reconhece o Gregory, que estava onde não era para estar, no canto. Não foi eu que disse, foi ele que disse. E futebol, exatamente isto. Na segunda parte, entramos com a intenção de ser mais contundentes. E claro, depois da expulsão fica tudo muito mais difícil. Como tu disseste e bem, as equipas que tu falaste, uma delas foi campeã da Copa, certo? Portanto, fomos eliminados por campeão e fomos eliminados da Libertadores pelo finalista. Muitas vezes nós temos que reconhecer que os nossos adversários são melhores, e hoje acho que o nosso adversário, ao longo do jogo todo, pese embora o Palmeiras tenha mais expectativa de golos, mas acho que foi melhor e acabou por ser também feliz no jogo. Abel. O Palmeiras ontem perdeu o mental. E perdeu o mental numa jogada fortuita. Essa fala do Gregory, de que ele estava no lugar errado da jogada ensaiada e acabou dando certo sem querer, meio que explica quase tudo, né? Sem querer, os caras mudaram todo o mental do jogo. E o primeiro gol do Botafogo, inverteu tudo. A confiança estava do nosso lado. A bola estava queimando no pé dos jogadores do Botafogo. Depois do gol, inverteu. Antes do gol, a gente estava ganhando todas as divididas. Todas. O Palmeiras estava jogando com muita intensidade, cercando todas as bolas, dominando todos os setores. Tomou o gol, aconteceu exatamente o oposto. O Botafogo começou a mandar no jogo. As torcidas, claro, o papel das torcidas inverteu. Os 4 gols do setor superior, onde estava a torcida do Botafogo, os caras estavam gritando muito mais alto que o nosso estádio inteiro, que estava calado, né? Perplexo, vendo o que estava acontecendo em campo e vendo que o time não tinha forças de reagir. Jogadores chave, como Rafael Veiga, como Aníbal Moreno, passaram a errar tudo depois do gol. A bola queimando no pé dos caras. E estavam jogando bem antes, estavam jogando certinho. Então, o aspecto mental. Mais uma vez, o aspecto mental. De quem é a culpa disso? Como é que ataca isso? Tem que fazer um trabalho psicológico melhor. Tem que ensinar os jogadores a lidarem melhor com essa pressão. E nós, jogadores, são acostumados a lidar com esse tipo de pressão. Mas parece que desaprenderam, parece que estão se expondo demais. Aí, não sei, aí tem que entrar um profissional ou uma junta de profissionais e analisar isso com muito carinho, com muito cuidado. Porque claramente o que está prejudicando o Palmeiras é o aspecto mental. E isso reflete na tal da eficácia, que chega na cara do gol e erra. O cara não tem capacidade de meter a bola para dentro do gol? Claro que tem. Só que quando ele está num estado de nervos fora do normal, ele não consegue executar. Então tem que atacar isso. Claro que tem outros problemas, uma série de problemas, e nunca é uma coisa só. É sempre uma convergência de problemas. Mas esse é um dos principais, e o Palmeiras tem que atacar isso. Aproveitando essa sua resposta, então, como fazer para o Palmeiras voltar a ficar no mesmo nível desses adversários? Você citou que eles se reforçaram muito, e parece que por uma decisão do próprio clube aqui, houve uma ideia de manutenção dos jogadores do que propriamente a trazer outros jogadores de fora. Mas que manutenção dos jogadores? Com jogadores que já estão bastante tempo aqui, com contratos longos, então parece que impossibilita um pouco das contratações de fora, enquanto os outros times vão se movimentando. Como fazer agora para voltar a bater de frente com esses times que você citou aí? Mas nós estamos a bater de frente. Estamos a lutar para ser campeões. Ou já alguém foi campeão? Já há algum campeão? Já está campeão decidido? E mesmo que o Botafogo seja campeão, não invalida o raciocínio do Abel. Perdemos, mas estamos batendo de frente, estamos competindo, estamos chegando até a última rodada com chance de ser campeão. Tudo bem, chances pequenas, mas ainda temos chance. Tem mais 18 times que já não tem mais chance nenhuma. Bom,
Tudo bem, ainda tem o Flamengo, o Fortaleza e o Inter, ok. Mas, tá bom, 15 times, não tem a menor chance, 4 já caíram. Vai falar que o Palmeiras não está batendo de frente? Está batendo de frente. Bateu de frente com o Botafogo na Libertadores e ficou por um gol impedido ali, impedido não, um gol de mão, né? Que a bola bateu na mão do Gustavo Gomes, que não avançou. E contra o Flamengo foi pau a pau na Copa do Brasil. Então, bateu de frente com todos. Só não foi capaz de ganhar, de dar o último passo. Isso incomoda, é claro que incomoda. Agora, daí a dizer que está tudo errado e que não consegue mais bater de frente, vai uma distância. Não estou a entender a sua pergunta. Você, se quiser ver quando nós chegamos e quando nós estamos agora, houve muita mexida na nossa equipa. Né? Vocês veem que mexeu muito, a equipa não são os mesmos. Okay? Foi o ano com derrotas grandes. Eu sei. Foram 10 mudanças num elenco de 30, um terço nesta temporada. Então, o Abel tem razão no que ele está falando. A pergunta do repórter é muito mais para criticar o modelo de gestão de contratos do Palmeiras. Porque está renovando e fazendo contratos longos, aí fica difícil de trocar. Mas, acabou de trocar 10. Né? Talvez as trocas não tenham sido as melhores, mas isso a gente só sabe agora que a temporada está acabando. E quando vieram, quem achou ruim quando contratou o Felipe Anderson? Né? Quem achou ruim quando contratou o Aníbal Moreno? Alguém está insatisfeito com o Aníbal Moreno? Eu estou insatisfeito com o desempenho dele recente, mas é um dos melhores jogadores do elenco durante todo o ano. Sabe, Maurício, alguém está descontente com a contratação do Maurício? Não, ele é um reserva que está performando bem, relativamente bem. Então, são pequenas causas, um conjunto de causas que juntos causaram a eliminação. Não acredito que seja a gestão de contratos que é o que está atacando aí o nosso glorioso jornalista. Entendo, eu não sei há quanto tempo é que você acompanha o Palmeiras? 15 anos. 15 anos. Então você deve saber qual é a melhor fase do Palmeiras e pronto. E ninguém vai ganhar sempre, né? Vocês veem agora, o que é que você acha agora com o Guardiola? O Guardiola é mau? A equipa do Guardiola é má agora que perdeu 4 jogos seguidos ou 5, empatou, são maus? Não, é futebol. Umas vezes ganhas, outras vezes perdes. E quando perdes, com muito bem os primeiros 20 minutos, tivemos as nossas oportunidades, o adversário não conseguiu encaixar em nós não conseguimos fazer, e corrige-me se eu estiver enganado. O primeiro golo do nosso adversário surge de 2 cantos inexistentes. É verdade o que eu estou a dizer ou não? É verdade. Acontece erros dos árbitros, acontece sorte do nosso adversário. Não foi eu que disse. O jogador do nosso adversário, Gregory, disse que estava onde não era para estar na combinação. Não foi eu que disse, foi ele que disse. Portanto, a felicidade, tiveram a felicidade, e a partir do momento que nós ficamos sem menos um jogador, aí sim, o nosso adversário foi melhor, mas até aí foi um jogo partido, equilibrado, onde nós tivemos oportunidades para empatar pelo Lopes, que podia ter ido isolado. Não conseguimos dar os parabéns ao nosso adversário, e sim, o nosso adversário tem uma excelente vantagem para poder ser campeão. Estamos a falar de um adversário que há 4 anos atrás estava na 2ª divisão, corrige-me se eu estiver enganado, e daqui para cá é o que vocês sabem. Abel, boa noite. Vamos lá. Ele mencionou aí mais 2 aspectos que tanto funcionam numa análise direcionada para o jogo de ontem, como no aspecto global. O primeiro aspecto é como é que o Flávio Lopes erra aquele gol? Porque a bola estava queimando no pé dele. Se ele tivesse com calma e tranquilidade, ele teria feito o gol. A bola queimou no pé dele, ele tem 22 anos. E como é que corrige isso? Então aí, vamos olhar globalmente. Depositamos as esperanças para ser o nosso centroavante, o nosso matador, no moleque de 22 anos que está em crescimento. É errado você contratar jogadores com 20, 21 anos, 22 anos, com potencial de crescimento para revender e ganhar dinheiro? Não, não é errado. Mas você não pode querer que eles sejam o titular. O cara pode até conquistar essa condição com desempenho, mas ele não pode ser a única opção. E o Flávio Lopes é a nossa única opção de 9-9. O mesmo se aplica ao Giai.
O Giai é um jogador com potencial de crescimento, ele não é o titular, ele está ali aprendendo com o Marcos Rocha, com o Mike. Beleza. Agora, o Flaco Lopes é o nosso 9. Se o Flaco Lopes não rende, tem que entrar o Rony. E aí talvez seja um erro na montagem do elenco. Entra também a questão mental, novamente. Né? O Flaco Lopes, assim como todo o elenco, está sentindo mentalmente. Está sentindo a pressão. O time entra cheio de confiança, um lance muda tudo. Então é muito frágil o emocional do Palmeiras. Assim como o oposto aconteceu no lado do Botafogo, que era um time que estava muito desgastado emocionalmente, vinha de 2 jogos onde deu tudo errado para eles. Deu tudo errado para eles. E aí a confiança deles foi para o ralo, foi para o chão. Só que num lance eles reconstruíram a confiança. Aí eles mostraram força mental. Então, são aspectos pontuais que refletem um problema estrutural, ou problemas estruturais, né? Porque passa o Palmeiras, e vou falar de novo, todo time tem esses problemas estruturais, cada um do seu jeito. Então, o Palmeiras tem que identificar seus problemas e atacar esses problemas. E eu vou falar da sorte do Botafogo também, né? Muita sorte do Botafogo. Assim, todos os lances em que a bola estava viva, em que aconteceram coisas aleatórias, deu certo para os caras. Futebol é isso. Futebol é isso. Nós também ganhamos jogo com sorte, recentemente. E, por fim, outro problema estrutural, que é a absoluta falta de respeito das arbitragens com o Palmeiras. O Wagner Riway, ele escolheu quem que ele queria que fosse expulso. Então, ele ignorou completamente a cotovelada do Luiz Henrique no Rony, no primeiro tempo, não chamou o Wilton, se ele chama o Wilton, expulsa, e o Wagner Riway escolheu expulsar o Marcos Rocha, num lance muito menos grave do que a cotovelada do Luiz Henrique. Ele chamou, e juiz, quando o VAR chama, olha aqui que você não viu, o juiz normalmente atende. O juiz está sob pressão, o juiz fala assim, o VAR está me corrigindo, o VAR está lá no ar-condicionado, ele viu, é melhor eu ir na dele. Então, o Wagner Riway manipulou o Wilton. O Wagner Riway manipulou o andamento das expulsões. O Wagner Riway manipulou o jogo que provavelmente decidiu o campeonato. O Wagner Riway provavelmente foi o Márcio Rezende de Freitas de 2024. Boa noite, Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. O Botafogo, evidentemente, tem um time de qualidade, um time que fez grandes investimentos, e eu queria entender, no segundo tempo, quando você tira o Aníbal Moreno, mantém o Richard Rios para colocar mais um jogador de criação, no caso, o Maurício. Ali não perdeu um pouco de pegada no meio de campo, e uma segunda questão, se me permite, no jogo contra o Bahia, você chegou até a brincar, falando que o Flaco Lopes entrou no momento certo, que você sabia exatamente que ele ia fazer um gol a favor do Palmeiras. Hoje, eu te pergunto, o Mike não demorou para entrar no jogo depois que o Botafogo criou a jogada do segundo gol exatamente pela direita? Tu viste que eu só posso fazer substituições quando o jogo para. Pronto, então, pronto, e o que é que fez o adversário? Tão simples quanto isso. E falaste muito bem. O Botafogo é uma equipa. Eu vou repetir o que disse há uma semana atrás, há um mês atrás, há um ano atrás. É uma equipa experiente. Olhem para aquela linha de 4. Quantos jogadores têm de 20 anos? Pronto. Olhem para aqueles 2 médios. É uma equipa experiente, cascuda, madura. Viram a pressão que eles fizeram para que o Rocha fosse expulso? Porque meteu a mão na cara, não foi? Vocês viram o cotovelo no Rony? Porquê é que não foi igual? E se eu estiver a dizer alguma mentira, corrijam-me. Porquê é que não foi igual? Porquê é que o VAR, já que expulsou Rocha, tudo certo, porquê é que não fez igual quando o Rony levou com o cotovelo? Não foi isto, foi com o cotovelo na cara. Porquê é que não chamou? Acabou de falar que o Botafogo pressionou. Não, é isso, estamos a falar da maturidade
da maturidade, de ser cascuda. Por isso é que eu te perguntei, já viste bem a linha de 4 do nosso adversário, do goleiro que estava connosco quando nós ganhamos a Libertadores no Santos? Aí tem muito a ver com essa experiência. Agora, nós tivemos as nossas oportunidades para fazer golo. E o futebol é isto, meus senhores. Quando tu tens e não fazes, e a primeira vez que o adversário vai lá por 2 erros do adversário, do árbitro, que pode acontecer, o primeiro canto não é canto e o segundo canto não é canto. Corrija-me se eu estiver enganado. Estou enganado? Não. E o resto é a história do jogo. Depois com a expulsão, sim, a seguir à expulsão o adversário foi melhor. O segundo golo, independentemente de estarmos com menos um jogador, não o podemos sofrer da forma como sofremos, e entendo muito bem o teu colega. Não acha que a substituição podia ter sido mais feita? Podia, não fosse a experiência do goleiro deles a pôr rapidamente a bola e nós depois perdermos o duelo que não devíamos ter perdido, e o futebol é feito disso. Por isso, volto a referir, não há muita coisa a dizer. Nosso adversário no total do jogo foi melhor, foi mais competente, tecnicamente foi melhor e foi mais eficaz. O Mike já estava na beira do campo para entrar, provavelmente no lugar do Marcos Rocha, quando teve aquele escanteio que teve a expulsão do Marcos Rocha. E aí o Abel, obviamente, tem que mudar a substituição. Eu admito, eu não vi de novo toda a sequência, né, para saber se o Abel teve uma brecha para colocar o Mike mais rápido. O que a gente sabe é que o gol do Savarino saiu por onde devia estar o Marcos Rocha ou o Mike, e não tinha ninguém, e ficou um espaço ali muito maior para o Vitor Reis cobrir. Então, eu gostaria realmente de ver de novo toda essa sequência, né? Desde que o Mike vai na beira do campo, aí acontece o problema, até que o Mike acaba, de fato, entrando, não mais no lugar do Marcos Rocha, é claro, para recompor ali a lateral direita, para saber se dava tempo, se teria dado tempo do Abel ter colocado. Né? E aí ele teria que fazer o quê? Ele teria que pensar muito rápido e decidir, pô, eu não posso mais tirar o Marcos Rocha, vou ter que tirar quem? Aí até mexer ali nas pecinhas, 2, 3 minutos, que foi exatamente quando saiu o gol dos caras. Então talvez o repórter tenha um ponto, né? Mas aí eu gostaria de ver com mais calma para ver se rolou isso mesmo ou não. Não sei o que vocês acham. Abel, boa noite. Nessa sua última resposta e na primeira também, parece que a gente volta mais uma vez ao assunto da eficácia, principalmente nos 15, 20 minutos citados ali do primeiro tempo por você. De que maneira efetivamente vocês têm trabalhado isso no dia a dia? Porque o elenco é esse, a Leila foi reeleita no último domingo, a gente ainda não sabe qual vai ser o posicionamento do Palmeiras no mercado para a temporada de 2025, com esse desafio também do Super Mundial. São esses jogadores que você tem hoje, ainda com essa indefinição de como vai ser na próxima temporada. Correto. Como solucionar isso nesse trabalho do dia a dia, sabendo desse elenco de jogadores que você obviamente já conhece há muito tempo, mas a reclamação da eficácia ela também já é antiga. Como efetivamente a comissão, junto aos jogadores, tem trabalhado no dia a dia, já que nós não temos mais acessos também aos treinamentos, né, para corrigir essa questão da eficácia tão citada? Obrigado. Eu posso responder? Treinamento de finalização e treinamento mental para não se apavorar ali na frente do gol. De forma bem resumida é isso. Vamos ver o que o Abel fala. Eu volto a dizer, imaginem, nós não somos tão bons na eficácia e somos o melhor ataque, ou um dos melhores ataques, pelo menos éramos até aqui, o melhor ataque, certo? Imaginem se nós fôssemos eficazes, né? Mesmo não sendo tão eficazes, nós éramos o melhor, não sei se somos agora ou não, mas até... Seríamos campeões, Abel, se a gente tivesse uma eficácia que refletisse o volume de jogo, a gente seria campeão, a gente estaria com muito mais pontos. Então, para melhorar a eficácia, tem que melhorar o nível da finalização e tem que melhorar o mental para os caras não tremerem na frente do gol. Somos ainda? Ainda somos. Imagine-se nós sendo eficazes. Né? Portanto, essa é uma crítica que eu entendo e que os meus jogadores também entendem, porque produzimos muito, chegamos muito lá com bola e ao que produzimos, isto é factual, somos a equipa com uma das mais baixas eficácias, é factual, mas mesmo assim somos dos melhores ataques. O que é que isso quer dizer?
que a produção chega lá, a bola chega para nós, até para mesmo que a eficácia seja baixa, para que esses números apareçam, é preciso levar lá a bola para depois vir os números a dizer em 10 oportunidades o Palmeiras precisa de 7 oportunidades para fazer um golo. Mas nós chegamos lá, nós levamos lá a bola, nós construímos. Portanto, é continuar a trabalhar dentro daquilo que temos feito, até porque somos a melhor equipa no ataque. Não é dentro do que tem feito. Tem que ter alguma... Assim, Abel, se estamos detectando um problema, tem que atacar o problema. Não é, vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo porque a gente está produzindo. Não adianta nada, vai continuar produzindo e vai continuar errando. Então, ataca a raiz do problema. A raiz do problema não está na construção de jogadas. A construção de jogadas está ok. E é isso que ele está valorizando. Mas a gente está construindo pra caramba. Mas isso não é suficiente. O suficiente, sabe o que é? É construir pra caramba e ser mais eficiente, marcar mais gols e ter mais pontos para ser campeão com 4 rodadas de antecedência, que dava para ter sido. Se tivesse ganho do Vitória, se tivesse ganho do Fortaleza, se tivesse ganho do Bragantino. Por exemplo, sem falar no derby, né? Que estava no papo, era só chegar lá e ganhar no Corinthians. Agora, defensivamente, se calhar temos que melhorar aí. Se calhar eu vejo ao contrário. Se calhar não é só no ataque, se calhar é na defesa, é na forma como sofremos o primeiro golo, é na forma como sofremos o segundo, que estamos de costas para a bola e o adversário aproveita um escanteio rápido, um tiro de meta rápido, não é? Agora, em relação ao próximo ano... Isso é legal que ele fala, tá vendo? Mas não é só o ataque o problema, também defesa. Pô, ele tá vendo que tá com problema na defesa também. Então, ataca esses problemas também. Fiquem tranquilos, que isso está tudo a ser tratado e o campeonato ainda não acabou. É isso, quero que fique claro para todos. Ainda não acabou. O Internacional pode ser campeão, o Palmeiras pode ser campeão, o Fortaleza pode ser campeão. Agora, a vantagem e a bola está toda no Botafogo. Pressão em cima deles. Agora, fiquem tranquilos não, né, Bel? Fiquem tranquilos não. Ninguém vai ficar tranquilo. Tá todo mundo tenso e com toda razão. Boa noite, Abel. João Quer do Verdazo. Hoje, antes da partida, eu acredito que o maior suspense, né, em relação à escalação do Palmeiras era justamente na vaga do Vitor Reis ou Murilo e no centroavante, entre o Rony e o Flaco. Queria que você explicasse por que o Vitor foi titular, se o Murilo teria as condições físicas ou não, e o Rony, né, que ganhou a vaga de titular do Palmeiras, tomou essa vaga do Flaco, acho que há 3 jogos, mais ou menos, né, ou 2 ou 3 jogos. Por que essas escolhas? E a questão do Estevão, né, se no momento que ele saiu, ele novamente tinha te pedido para sair do campo, ou se foi uma escolha técnica mesmo? Obrigado. Não, igual, ele pediu para sair, estava com câimbras, por isso eu tirei. A substituição até era para entrar o Vander lá e sair o Caio, para nos dar um bocadinho, mas a partir do momento que o jogador te pede a substituição, eu tenho que trocar, e foi por isso que saiu o Estevão. Já é a segunda vez que ele pede substituição, já foi assim depois devido à seleção contra o Atlético Goianense, e foi hoje. Em relação, são decisões de treinador, isto é sempre, no final escolhi o Rony porque entendi que precisávamos, em função daqueles 2 zagueiros que tem o adversário, que são muito fortes na marcação, e vocês veem a dificuldade que é lutar contra eles, que não queria ter um centroavante que lhes desse a marcação, queria um centroavante mais móvel, e o Rony meteu uma no poste, certo? O Rony falhou uma na cara do golo, que a bola saiu para fora. Quando tirei o Rony, meti o López, e o López também teve a oportunidade de poder encarar o jogador e decidiu fazer o goleiro decidiu fazer um chapéu e não conseguiu. E a outra, porque eu acho que o Vitor Reis tem estado muito bem, ainda hoje o jogo todo impecável. Acho que é um jogador que, apesar de ter 17 ou 18 anos, parece que tem 30, e ainda bem que ele está aqui, está connosco, e foi uma decisão minha. Perfeita pergunta, perfeita resposta. O João perguntou: por que escalou o Vitor Reis e não o Murilo? Uma dúvida que boa parte da torcida tem. Por que escalou o Rony e não o Flaco Lopes? Uma dúvida que todo mundo tem aqui. Por que, né? E por que tirou o Estevão? Porque tirou o Estevão, aí ficou claro que o Estevão estava mancando, e eu não cheguei a ver ele pedindo, mas ele estava mancando claramente ali 5 minutos antes do Abel tirar. O Abel foi chamado de burro.
O Abel foi chamado pela primeira vez, parte do estádio chamou o Abel de burro, pela primeira vez em 4 anos. Claro que 90% depois rechaçou e deu apoio e tal, mas é a primeira vez que a gente ouve o grito de burro pro Abel, porque ele tirou o Estevão, que estava machucado. E aí o João perguntou, por que razão você escolheu o Vitor Reis e não o Murilo? Porque eu confio no Vitor Reis e achei que ele estava melhor que o Murilo. Está dada a resposta. Opinião do Abel, que está vendo o treino, que está vendo os jogos ali da posição de treinador. Por que o Rony e não o Flaco Lopes? Porque ele achou que era melhor colocar o Rony para enfrentar aquela dupla de zagueiros fortes, que é o Bastos e o Barbosa. E que o Flaco Lopes talvez não tivesse condição de escapar da marcação forte deles, porque o Rony é mais rápido, porque o Rony é mais intenso, o Rony é até mais atarracado, então, não sei, a questão de aguentar tranco. O Flaco tá forte, ele aguenta tranco. Eu realmente eu não consigo entender a opção do Abel pelo Rony em relação ao Flaco Lopes. Nós temos, dos 10 artilheiros do campeonato, nós temos 3. Estevão, Veiga e Flaco. O Flaco está entre os 10 maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro, com todas as limitações dele. Ele entrega. Se der confiança para ele, ele entrega. Aí vai lá e pô o Rony. O Rony meteu uma na trave. Então, na trave. O Flaco errou, mas aí já entrou em outro momento do jogo. Se o Flaco entra desde o começo, será? Então, a gente não tem como afirmar, tenho certeza que se o Flaco tivesse entrado, seria leviandade. Mas eu acho que as chances seriam melhores. Eu tenho convicção, é claro que jamais saberemos, mas enfim, são escolhas, e o treinador está lá para isso, ele ganha bastante para isso, para fazer escolhas. Vai acertar, vai errar. Dessa vez, para mim, acho que errou. Abel, então a ansiedade às vezes provoca erros de comportamento. A torcida, pequena parte lá da torcida organizada Mancha Verde, pelo que eu senti, te chamou de burro quando você tirou o Estevão e você acabou de dizer que ele pediu para sair, que teve câimbras. Dito isso, o teu time, ao longo desses 4 anos, você com esses jogadores, vocês conseguem reviravoltas, tanto em jogos que estão complicados e vocês atrás, como nos campeonatos. Você acha ainda possível? É uma pergunta muito subjetiva, mas você acha que o time ainda tem gás, principalmente mental, para alcançar mais uma façanha dessas? A diferença é que agora não dependemos de nós, não é? Nesta jornada dependíamos de nós. Em função da derrota de hoje, não dependemos de nós. É verdade o que tu disseste, houve uma pequena parte da torcida que tu falaste, muito bem identificada, que falaste o nome, mas tu viste qual foi o que a torcida toda fez, não é? Isso demonstra muito bem o carinho que a torcida tem por nós, e muitas vezes eu entendo são muitos títulos juntos, o Palmeiras, às vezes eu fico a sensação que o Palmeiras ganhou sempre, e vocês sabem que no futebol brasileiro que é muito difícil uma equipa ganhar de forma consistente, vocês sabem isso, não é de hoje, é histórico, porque tem bons treinadores nos outros lados, tem bons dirigentes, tem bons jogadores, tem bons recursos, mas a verdade é que hoje o nosso adversário correu tudo bem ao nosso adversário, mas como disse ao teu colega há pouquinho, ainda não há campeão. Há um que realmente tem tudo para ser campeão, que é o Botafogo. Está dependente única e exclusivamente dos resultados dele. Portanto, o Botafogo está com tudo para ser campeão. Já anda, como disse, há 4 anos a investir para isto. Como disse, quando eu cheguei ao Brasil, o Botafogo estava na segunda liga. E corrija-me se eu estiver enganado, em 2020 o Botafogo estava na segunda liga, quando eu cheguei. Volvidos 4 anos, está na final da Libertadores, está a disputar o campeonato palmo a palmo connosco, e como me disseste bem, ainda não há um vencedor, e nós vamos, como sempre fazemos, lutar até o fim. Agora, acho que o Botafogo tem tudo nas mãos para ser campeão, sem dúvida nenhuma. Boa noite, Abel. Fabrício do Tifose 14. Eu quero te perguntar, você falou agora há pouco que o Palmeiras não depende mais de si para ser campeão. Não.
E eu quero saber de você como vai ser a preparação para esses 2 jogos. Contra o Cruzeiro você não vai contar com Rocha e com Gomes, eles não vão poder jogar. E contra o Fluminense pode chegar numa situação Fluminense jogando a vida aqui no Allianz Parque. E quero que você comente mais sobre o cartão vermelho do Marcos Rocha, porque ele é um jogador mais experiente, se ele caiu na pilha do Botafogo. Não, caiu e não devia ter caído, não há como escondê-lo. Falamos muito sobre este tipo de jogos, o controle emocional, e não devia, mas acontece, não é caso raro, não é caso único. Como te disse, vocês sabem, vou voltar a repetir, o nosso adversário é uma equipa cascuda, esse jogador que tu falaste é cascudo também, por isso é que eu falei com o teu colega e gostava que vocês vissem isso, mas não foi por isso que nós não ganhamos. Dar os parabéns ao Botafogo, mas a agressão do Rocha foi muito mais violenta do que a cotovelada no Rony. Foi? Para mim não foi, mas isso é uma decisão do árbitro, não é uma decisão minha. Como te disse, eu acho que nós tivemos o nosso desempenho técnico da nossa equipa teve abaixo, concordo em absoluto com isso, mas não posso não deixar de dizer, não sendo isso o fator principal, mas o primeiro golo do nosso adversário vem de um erro claro do árbitro. Não é? Depois, mais uma vez, não foi eu que disse, foi o Gregory do nosso adversário que estava onde não tinha que estar no golo, e o futebol é isto. Jogadas que não são estudadas e que saem mesmo assim, não é? Mais um problema estrutural aí detectado, e a gente vem batendo nessa tecla há algum tempo, né? Os juízes estão errando contra o Palmeiras sem o menor medo, sem o menor respeito, sem o menor medo. Vê se eles erram assim contra o Flamengo. Vê se eles erram assim contra o Corinthians. Então falta bastidor para o Palmeiras. Por que o Wagner Riway escolhe expulsar o Marcos Rocha e escolhe não expulsar o Luiz Henrique? Sendo que, se você pegar as 2 jogadas e colocar lado a lado, a do Luiz Henrique foi muito mais violenta. Muito mais desleal. O Marcos Rocha caiu na pilha, estava se defendendo ali de uma provocação e deu um sai daqui. Pô, quem joga bola, você dá sai daqui toda hora. Só que se você dá um sai daqui colocando a mão na cara... E ó, foi de raspão, né? Foi um chubaba ali do Marcos Rocha no Igor Jesus. E não sabe nada. Não é, para mim, não era para expulsar aquilo. O cartão amarelo estava de bom tamanho. O Wilton estava do lado, viu e deu o cartão amarelo. Quem escolheu expulsar foi o Wagner Riway. E o Wilton foi bunda mole e falou assim: não vou contra a recomendação do VAR. Se o VAR viu e chamou, é porque deve ser mesmo. Então falta bastidor para o Palmeiras. Esse é outro ponto a ser atacado. Agora, a presidente vai atacar ela mesma? A presidente tem que olhar no espelho e falar assim: o que eu estou fazendo de errado que o Palmeiras é fraco nos bastidores? Mas será que ela tem essa vivência no futebol, esse conhecimento? O que é bastidor, né? A gente conversou outro dia com o Savério Orlandi, que foi candidato derrotado no último fim de semana à presidência do clube, e ele explicou, porque ele já foi vice-presidente, ele já foi diretor de futebol, ele falou assim: bastidor é presença, é você estar lá todo dia, ou você pessoalmente, ou um representante do clube dentro da CBF, indo lá, tomando café, conversando, sendo visto. Será que o Palmeiras tem isso? Por que os clubes cariocas são tão fortes na CBF? Porque é no quintal deles. Agora, custa muito o Palmeiras manter uma base avançada lá no Rio de Janeiro para defender os interesses do clube? Não foi eu que disse, foi o Gregory que disse para vocês. Portanto, temos que continuar o nosso caminho, faltam jogos, estamos na luta, ok? Estamos na luta ainda, agora sabendo que o Botafogo tem tudo para ser campeão, e eu não acredito que eles
vão desperdiçar, já desperdiçaram o ano passado e não acredito que vão desperdiçar este ano. E, portanto, Pressão neles. Vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Agora está jogando pressão Então, neles. A gente sabe, né, de toda a pressão que o John Textor fez desde o ano passado em cima da arbitragem, inclusive insinuando várias vezes que o Palmeiras foi favorecido, né, pela arbitragem, que por isso foi campeão no ano passado. Você acha que essa pressão ela surtiu efeito no jogo de hoje? Fala, acho, porque surtiu. Ele está pensando. Ele acha. Quem tem telhados de vidro, sabem? Quando nós temos telhados de vidro. Mas não vou falar por aí. O adversário foi melhor, eu não quero entrar por aí. O Botafogo hoje foi melhor, foi mais eficaz, foi feliz, aproveitou todo o contexto do jogo. Sabe por que ele está desconversando? Porque se ele fala que sim, se ele concorda, ele sabe que ele vai estar jogando contra a chefe dele. E aí, quem tem chefe, né? Com uma expulsão, há aqui várias, e eu não me recuso a reconhecer, se o Botafogo for campeão, dar os parabéns, porque o futebol é mesmo assim, não vamos ganhar sempre, eu sempre vos disse. Sei que muitos estavam à espera que o Palmeiras perca e vai perder, como eu também sempre disse, porque não é uma equipa que sempre ganha. E portanto, dar os parabéns ao Botafogo, e como disse, não acredito que vão abrir mão disto, uma vez que hoje tudo lhes correu bem, é verdade. Agora isso é um tema para vocês verem. Se me perguntas, é sempre curioso que seja este árbitro em determinados jogos, porque este árbitro, não tem outros árbitros, mas é sempre este árbitro. Não estou a dizer que ele teve bem ou mal, mas a verdade é que o primeiro canto não era, o segundo canto não era. Eu fartei-me de dizer ao fiscal de linha: estavas com o olho muito aberto, mas não viste. Foi o último jogador a tocar, foi o jogador do Botafogo. Mas enfim, volto aqui a referir, dar os parabéns ao Botafogo. Hoje, no contexto do jogo, foi tecnicamente melhor que o Palmeiras, foi mais eficaz que o Palmeiras, foi mais maduro e matreiro e experiente, como conseguiu, até mesmo na pressão de Rocha, levar o árbitro a ir ver. Infelizmente nenhum amarelo levou o adversário quando foi em relação ao Rony, que lhe meteu o cotovelo na cara. Mas o futebol é isto mesmo, é feito de erros, e o máximo de responsável pelo que aconteceu hoje sou eu, e vamos continuar a trabalhar. Não está nada decidido. Agora o Botafogo tem uma super vantagem para ser campeão. Obrigado, Abel. Obrigado a todos. Muito bem. O Abel direcionou as críticas à arbitragem muito mais para o Wilton Pereira Sampaio, mas, na minha visão, o maior responsável por tudo foi o VAR. Foi o Wagner Riway, pela forma como ele conduziu os dois lances de expulsão, sendo que só um foi expulso. Os dois lances podem ser discutidos. O lance do Luiz Henrique e o lance do Marcos Rocha. Para mim, o lance do Luiz Henrique era para ser expulsão clara. E para mim, o lance do Marcos Rocha não era para ser expulsão. Mas aceito que os dois lances são discutíveis. E se os dois lances são discutíveis, é realmente muito curioso que o VAR tenha chamado para verificação o lance do Marcos Rocha, que foi mais brando, e não tenha chamado o lance do Luiz Henrique, que foi muito mais pesado. Mas a gente, como a gente mencionou durante toda esse react, né, não foi só a arbitragem, teve muitos outros lances pontuais, teve sorte do Botafogo, o cara estava no lugar certo, na hora certa, e não era para estar, no lance do primeiro gol, que mudou tudo. Tem um aspecto mental do Palmeiras que precisa ser trabalhado, tem os bastidores do Palmeiras que precisam ser trabalhados, tem a montagem de elenco do Palmeiras, fica cada vez mais clara a deficiência na metodologia, principalmente porque os nossos adversários estão investindo mais em relação às temporadas anteriores, então o Palmeiras tem que acompanhar esse movimento. Então são vários fatores, né, que combinados fizeram com que o Palmeiras perdesse o jogo de ontem. E mesmo com tudo isso, o Palmeiras está vivo no campeonato e disputando e batendo de frente até o fim. Coisa que um monte de clube aí já não está conseguindo mais. Então, não é que está tudo uma porcaria.
Mas tem muitos pontos que podem ser melhorados, que podem ser decisivos, pode ser a diferença entre ganhar um campeonato e não ganhar um campeonato. Então, acho que o jogo de ontem é um belo resumo de tudo isso, e que quem tem que fazer esse trabalho, tem que fazer essa análise para tomar as decisões, que faça da melhor forma possível para a gente melhorar para o ano que vem. Para esse ano, temos 2 rodadas aí, vamos ver o que dá. Vamos fazer de tudo para ganhar esses 2 jogos e ver o que acontece no jogo do Botafogo contra o Inter. Muito bem, turma. Dia difícil, dia pesado. Espero que vocês todos tenham sabedoria para lidar com a tristeza, com a raiva, com a frustração da partida de ontem. A gente não merecia passar por isso, mas futebol é isso aí. Um grande abraço a todos e saudações alviverdes.